Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Guilherme Augusto do Folha Política com os Guará, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho aí por que a era Lula ela foi uma era perdida para o Brasil. Primeiramente é importante entender o cenário que se dava na época, né? Você tinha aí o final da era FHC, né? A era FHC foi muito importante para o Brasil no que tange a reestruturação econômica, né? No caso, na época, o Brasil vinha de uma crise muito forte, a inflação muito alta, e uma das medidas acertadas pelo governo FHC foi a questão do Plano Real, né? Então, o Plano Real ele foi assim uma das melhores medidas, entre aspas, até que ele tomou, porque conseguiu sim, de certa forma, resolver o problema da inflação, né? E aquela inflação galopante, ela começou a diminuir, né? E isso comia, a inflação comia o poder de compra do brasileiro, o poder aquisitivo do brasileiro, né? E isso começou a melhorar. As pessoas começaram a ter mais poder de compra, a ter mais poder aquisitivo. E quando o Fernando Henrique termina o seu mandato e o Lula assume num contexto completamente diferente do que aquele que o Brasil vivia no final ali dos anos 90. Né? Ele assume o Brasil com uma condição econômica favorável, muito favorável para o crescimento, no caso, visto aí por causa do Plano Real. O mundo estava passando por uma era de crescimento muito grande, o mundo vinha do final de uma recessão e estava no início de um crescimento, de um boom de crescimento, em grande parte por causa da China também. A China estava crescendo muito com a abertura do seu mercado. Então essa onda de crescimento da China agregava no crescimento mundial também, e isso consequentemente afetava o Brasil, né, de forma positiva. E quando o Lula assumiu, a gente disse que foi uma era perdida para o Brasil, porque o Brasil teve uma chance de ouro de se tornar aí uma das maiores potências mundiais hoje, se ele tivesse seguido algumas reformas econômicas básicas, estruturais, que o Brasil necessitava naquela época. Então vamos dar um exemplo. Se o Lula, naquela época que ele assumiu, vamos dizer, se ele tivesse uma consciência liberal econômica, o que ele deveria ter feito para o Brasil, né, naquele momento? Diminuído a máquina pública, diminuindo ao máximo a máquina pública, fazer a privatização das grandes empresas, que por mais que tenham sido criadas no governo, algumas no governo militar, mas você já falava aí do mundo de um contexto onde você tinha interesse do setor privado para operar muita coisa, como o setor de energia, o setor de óleo e gás, o setor de telecomunicações. Então muita coisa que o Brasil não precisava mais podia ter sido privatizado, né? Transporte público. Então essas grandes empresas federais deveriam ter sido privatizadas. Ele deveria ter promovido uma reforma ministerial, diminuído os ministérios, os cargos em comissão, feito uma reforma administrativa, ou seja, um novo pacto federativo concentrado a maior parte dos recursos nos municípios, juntamente aí com um plano de desenvolvimento saudável para os municípios nos próximos anos. Diminuído a carga tributária brasileira, adotado vamos dizer assim, um regime tributário muito mais saudável para o crescimento do Brasil, né? E também outras reformas como a questão das agências reguladoras, de toda a regulação econômica que o Brasil tem, que hoje é muito forte. O novo governo tenta aí tirar essas amarras de cima de quem quer empreender, de quem quer gerar renda, de quem quer gerar emprego. Ainda é muito difícil, porque a máquina pública ela ainda é muito aparelhada, toda uma carga, um emaranhado jurídico que dificulta muito isso ser feito. E naquela época, se fosse feito isso, ou seja, desregulamentado e desburocratizado o mercado, provavelmente o Brasil seria hoje uma das maiores nações do mundo. Porque o Brasil ele não é só um país grande, né? Ele é um país grande territorialmente falando, tem riquezas muitas na nossa fauna e na nossa flora, muitas belezas naturais para ser explorada pelo setor de turismo, né? O caso do Nordeste brasileiro, você tem belas praias que servem de cartão postal para o mundo querer visitar o Brasil. Você tem o Sudeste aqui, você tem a Serra Gaúcha, que é muito bonita, você tem o Pantanal, tem o turismo ecológico na Amazônia, tem a Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, Chapada da Diamantina, você tem o Jalapão, lá no Tocantins, que é um lugar maravilhoso, assim,
Então você tem, o Brasil tem muitas coisas para ser exploradas, e um deles, o setor mais menos aproveitado, no caso, comparado com aquilo que nós temos em potencial, é o setor do turismo, né? Então o mundo ganharia muito investindo aqui. Os grandes investidores americanos, europeus, asiáticos, eles veriam o Brasil com bons olhos para se investir, e a economia brasileira poderia ter deslanchado muito, né, aproveitando essa onda de crescimento. Porque nesta época esses investidores estavam procurando lugares para investir. E aí eles foram grande parte para a Ásia, para os Emirados Árabes, para outros países, países do leste europeu que estavam começando a abrir os seus mercados, a abrir as suas portas. Então o Brasil ele teve uma chance de ouro de ingressar no primeiro mundo. Não só em termos de economia, mas em termos de índice de desenvolvimento humano. Falando em educação, falando em saúde, em infraestrutura, né? Principalmente aí na questão econômica por causa das reformas. Mas o Brasil desperdiçou essa chance, né? Mas é claro que ele iria desperdiçar, porque quem estava no poder não tinha nenhuma missão de fazer isso. O Lula, ele seguia o plano do Foro de São Paulo, que era o Grupo de Marbella, que foi criado o Foro de São Paulo, criou-se com o intuito de eleger os presidentes socialistas na América Latina, na América do Sul principalmente, para então se tornar um grande bloco comunista. Então não dava para esperar muito do Lula, muito de um presidente que foi eleito com essa bandeira, que ele fosse mesmo promover reformas liberais. A gente faz esse apanhado, a gente faz essa comparação simplesmente para mostrar o quão nocivo foi o governo Lula, e muitas pessoas acabam falando, mas ele fez. Ele não fez, ele deu continuidade aos planos do Fernando Henrique Cardoso, né, os planos sociais, que na verdade não são sociais, são assistencialistas, porque a social ele visa tirar a pessoa da miséria, e esses planos não visam isso. Então ele deu continuidade a esses planos. O que o Lula fez foi simplesmente o aparelhamento da máquina pública. Foi isso que o governo petista fez. E depois que passou esse boom de crescimento, o mundo começou a esfriar de novo, o Brasil começou a esfriar, aí vieram os casos de corrupção da era Lula, o Brasil começou a ter esse problema de crises internas por causa disso. Aí em 2008 veio a crise do Lehman Brothers nos Estados Unidos, que gerou uma crise econômica mundial e atingiu muito o Brasil. Inclusive o Lula falou que seria uma marolinha, não foi. E aí o Brasil patinou muitos anos depois dessa crise de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, aí 2013 vem todas aquelas revoltas sociais no Brasil. E quando chega em 2014, o Brasil ali querendo melhorar, aí vem aquela pá, né? Você está cavando ali a cova e vem aquela pá e senta na sua cabeça para você cair dentro da cova. Que foi a crise moral e institucional que o Brasil vivenciou. Que foi a crise de corrupção dentro da Petrobras, que desacreditou muitos investidores no Brasil, que tiraram seus investimentos, e aí essa crise moral e institucional se tornou rapidamente uma crise econômica, né? E devastou a economia brasileira. Se você olha, por exemplo, nas cidades brasileiras, a empresa que mais se beneficiou disso foi a empresa chamada Aluga-se. Aluga-se e a empresa Vende-se. É só você olhar nos lugares onde tinham muitas empresas, placa de Vende-se, placa de Aluga-se. Esse foi o legado aí dessa crise institucional que viveu o Brasil, né? Que virou uma crise econômica. Então nós passamos por duas crises. E aí o Brasil agora está começando a se levantar de novo. Então, muita gente fala, elegi o presidente Jair Bolsonaro e espero que o dólar já ia a R$2, a gente já ia ter uma economia super fodida, muito boa. Não, isso vai demorar, isso vai levar tempo ainda. O estrago que o Brasil passou foi muito grande, né? O desastre econômico para o Brasil ele foi muito grande, né? O Brasil ainda está se recuperando muito, né? E o Brasil é como se fosse um corpo doente, né? E ele está nessa situação. Então a economia do Brasil está horrível, está difícil ainda. O investidor lá fora ele ainda é desacreditado de investir no Brasil. Então primeiro você precisa resolver os problemas jurídicos no Brasil. Hoje a reforma, a prisão em segunda instância passou agora, mas você precisa também do pacote de crimes do Moro. Você precisa, no caso, aumentar essa questão do combate à corrupção, e a segurança pública precisa melhorar muito. A questão do armamento, que muitas se fala, o armamento está ligado a três coisas, que é a defesa da propriedade privada, a defesa da vida, né? e a defesa contra a tirania do Estado. Então isso também
quando você dá liberdade para as pessoas terem esse tipo de defesa, isso também mostra que a população é uma população que não será subserviente a nenhum tipo de Estado ditador. Então você sabe que naquele país é muito difícil, dificilmente vai ocorrer uma ditadura. Então isso para o investidor também ele vê com bons olhos. Agora quando você vê um país que a gente está tentando caminhar, mas tem muita gente ainda lá dentro do Congresso que está tentando dificultar, que está tentando barrar as medidas econômicas importantes para o Brasil, então o investidor ele não vê ainda o Brasil com bons olhos, né? Ainda vai demorar para essa confiança voltar. E para isso, para a gente melhorar isso aí, a gente tem que focar nas eleições de 2020, né? Eleger bons prefeitos, eleger bons vereadores, que estejam alinhados com essa pauta liberal econômica, que queiram fazer a desregulamentação da economia brasileira, melhorar a questão da infraestrutura das nossas cidades, né? A gente precisa de pessoas aí comprometidas com o crescimento do Brasil, né? E não pensando no grupo A, no grupo B, não, pensando no Brasil como um todo, certo? Então, pensando nas eleições de 2020, pensando nas eleições de 2022, eu acredito que se a gente começar a seguir isso lá para 2026, 2028, 2030, a gente vai começar a ver uma economia que vai começar a andar a ritmos mais rápidos, né? Mas hoje ainda é muito difícil você falar em ter algum crédito internacional por causa da situação que o Brasil passou. Então você faz esse comparativo entre o governo, entre o estado de coisas que o Brasil está quando o Jair Bolsonaro assume, para o mesmo Brasil que era quando o Lula assume, né? Era um Brasil que estava numa situação fantástica para se tornar, tinha tudo para se tornar uma grande potência, né? Estava com uma economia muito boa, tinha melhorado a questão da inflação, você tinha um país que estava crescendo muito naquela época. Se fosse adotado medidas econômicas, o Brasil hoje seria uma grande potência. É completamente diferente do cenário que a gente tem hoje. Então hoje a gente tem que ter calma, a gente tem que ter paciência para entender o que está acontecendo com o Brasil e não vamos achar que as coisas vão mudar da noite para o dia com essa velocidade que a gente quer. Vai levar tempo, vai demorar, mas a gente vai conseguir. Mas o mais importante é ter as pessoas conscientes, né? Parar de fazer voto errado, tem que votar nas pessoas certas que venham a promover as reformas que o Brasil precisa dentro do Congresso Nacional e dentro do Legislativo dos municípios. Não é só de prefeito e de governador e presidente que vive o país. Tem o Legislativo, e o Legislativo tem um peso muito grande. Então tem que saber votar corretamente para não eleger pessoas que venham atrasar o Brasil. Tá bom, pessoal? Por hoje é só, esse vídeo é isso. Espero que aí a gente consiga aí junto fazer uma mudança no Brasil, né? Eu acho que a mudança mais importante vem do eleitor saber votar e não deixar mais que grandes momentos e que grandes oportunidades passem aí sem que a gente saiba aproveitá-las para poder fazer um crescimento de todo o país. Tá bom, pessoal? Não deixa aí de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal Folha Política com os Guará. Tá bom? Tchau, tchau!